A todas e todos. Bom dia a todos e todos e todas. Boa tarde, se tiver alguém de Angola aqui com a gente também, que estava fazendo aqui a jornada. Vamos hoje, então, para o nosso último encontro. Estamos finalizando a jornada ODS, mas a jornada realmente ela começa a partir daqui, quando a gente fala da caminhada, né, para a sustentabilidade, para engajar aqui com os ODS dentro do Pacto Global. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. E hoje a ideia é mostrar como que vocês vão seguir a partir daqui e trazer para isso alguns cases. Então, como que isso vem sendo trabalhado no mercado? Como que as empresas estão se engajando com os ODS? E como que vocês podem olhar também esse engajamento das empresas? Bom, então lembrando que a gente enviou algumas informações para vocês, tá? Em relação à comunicação de progresso do Pacto Global. Então, a comunicação de progresso, ela é a forma de reporte das empresas de como que vocês estão atuando em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem, para organizações não empresariais, a gente tem a comunicação de engajamento, que é feita a cada 2 anos, e para o setor empresarial, a comunicação de progresso, que é feita a cada ano. Tá? Para quem faz relatório de sustentabilidade, é possível subir o relatório na plataforma do Pacto Global. E hoje em dia a gente mandou todas as informações. Hoje em dia, como é que está sendo feito isso? A gente tem uma plataforma onde a empresa vai preencher ali as informações para comunicar o que ela fez, como que ela caminhou esses anos, esse último ano, tá? E a gente passou aqui para vocês as informações. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, lembrando, a gente aqui dentro da jornada, a gente passou por todos os 5 passos, com envios de informações para vocês complementares, e hoje a gente está fechando aqui com alguns cases de mercado. Então, eu trago aqui para vocês 2 cases para a gente olhar, para ver como que isso está sendo reportado externamente. E para a gente lembrar aqui como é que funciona nesse ciclo dentro do Pacto Global, aqui a gente está terminando hoje a Jornada ODS, que é esse programa inicial de relacionamento com as empresas, tá? E com as organizações. Aqui, então, a ideia é que vocês, a partir desses encontros, já entendendo como é que vocês podem priorizar melhor os ODS, entendendo as plataformas de ação, que vocês ingressem em até 4 plataformas de ação para setor empresarial e até 2 plataformas de ação para organizações não empresariais. Tá? Nessas plataformas, vocês vão encontrar os projetos e vão encontrar também os movimentos do pacto. Então, a ideia é que agora vocês comecem a se aprofundar em cada um dos temas. E, no final, a gente tem, então, desse ciclo, a gente tem anualmente essa comunicação de progresso e a comunicação de engajamento. Tá? Eu vi aqui que tem uma organização, aqui a Sheila colocou uma pergunta, que eles são uma ONG local. Sheila, vocês então colocam a comunicação de engajamento, que é o COI. Tá? O COI, qual é a diferença dos dois? O COI, ele vai falar a cada 2 anos como que a organização ela está fazendo para engajar outras partes interessadas, os seus grupos. Deixa eu passar para o Gustavo. O Gustavo já levantou aqui. Tati, eu respondi ela ali no chat também, mas para explicar aqui também, por mais que ela possa ser uma organização não governamental, que ela possa ser uma ONG, se ela se cadastrou no pacto como uma company, a gente vai tratar como uma company. A gente não tem como estar no dia a dia e falar, é ONG, não, deixa de ser. Então, se a configuração no pacto foi feita assim dessa forma, então vai fazer a comunicação de progresso como uma company, como qualquer outra empresa, e também vai pagar contribuição anual como qualquer outra empresa. Então, vai ser tratada como company aqui pela gente, sim, tá? Ótimo, ótimo ponto, Gustavo. Então,
aqui a gente está falando, quando eu falo COE, organização não empresarial, tudo está relacionado a como que a gente se cadastrou no Pacto Global. Então, se tiver alguma dúvida, conversa aí com o Gustavo para entender essa questão do engajamento, de como que vocês fizeram a entrada, tá? E a comunicação de progresso, então, das empresas, vocês fazem anualmente. Essa comunicação de progresso, vocês vão relatar como que vocês estão avançando em relação àqueles princípios do Pacto Global. Então, que a gente viu lá no primeiro encontro, quais são os princípios que vocês estão seguindo, como que vocês estão engajando com os ODS. E quem quiser já conhecer essas informações, a gente passou para vocês o formulário, as perguntas que são feitas, tudo está ali disponível. Porque essa plataforma, ela vai abrir a partir de abril para que vocês comecem a inserir essas informações. E essas informações são referentes ao ano de 2024, como no relatório de sustentabilidade, né, que a gente faz referente ao ano anterior. Então, vocês já podem ir olhando para esses dados e selecionando essas informações que vão ser colocadas, tá? Então, aqui novamente também tem a Karen perguntando, né, que é uma organização. Tudo depende, gente, então, de como que vocês se cadastraram no Pacto Global, tá? Vejam o cadastro de vocês para entender se vocês se cadastraram como organização empresarial, mesmo que seja terceiro setor, mesmo que seja setor governamental, o cadastro é o que vale. Se vocês colocaram como cadastro empresarial uma company, vocês vão precisar fazer a comunicação de progresso, tá? E não é nada que uma outra organização não empresarial não consiga fazer. Na verdade, a gente só aprimora alguns dados e traz eles num formato dentro da plataforma que vai permitir o pacto fazer comparações, entender como é que está o setor, dependendo daqueles temas. Tatiana, desculpa interromper. Não foi bem isso que eu perguntei ali. É que nós recebemos a informação de que não existia mais a possibilidade de se registrar como organização não governamental, quando a gente se registrou no pacto. Até recentemente eu perguntei isso de novo e eles disseram que permanecia assim, que eles não estavam registrando, todas estavam entrando como empresas, por N motivos, mas que mesmo as que não são, porque nós somos empresa pública. Gustavo, você sabe sobre essa parte do cadastro? Então, eu não sei dizer como que está sendo feita essa adesão para não governamentais. O que eu tinha de informação aí não é da parte da adesão, é da parte do engajamento com as não governamentais que estava sendo reformulado. Aí eu não posso falar como que tá a adesão porque já não faz parte da minha área, não sei como que tá, mas imagino que talvez estivesse pausado a entrada de não governamentais, já que estava revendo como que seria o engajamento com elas, né? Mas é como eu falei, se existe uma não governamental que ela fala, não, quero entrar no pacto de qualquer jeito, eu vou entrar como uma empresa normal. Se ela colocar isso no cadastro, vai entrar como uma empresa normal, mas vai ser tratada como uma empresa normal, fazendo contribuição anual, fazendo comunicação de progresso normalmente. E a gente tem algumas Tem- empresas públicas Desculpa, também. Tatiana, eu tenho uma dúvida. Uhum. Desculpa te interromper. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu não estou entendendo alguns aspectos. A minha empresa já faz parte do Pacto Global. E na semana passada, teve aquela questão de aderir à plataforma, né? E eu estou meio perdida, eu não sei, eu aderi a duas plataformas e eu não sei como proceder. Tá bom. A gente. Então, quais são os passos aqui? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, Kátia. Quando a gente finalizar aqui hoje, eu vou trazer o formulário de novo para vocês. O que a gente vai fazer é uma indicação de interesse na plataforma de ação, tá? Essa entrada ela não é automática. Por que não é automática? A gente tem aqui, em cada turma, cerca de 300 participantes. E às vezes quem está fazendo aqui a participação está numa organização que já está com as vagas preenchidas de plataforma de ação. Então, qual é o trabalho que o Gustavo faz junto com a equipe? Ele vai olhar quem são as empresas cadastradas, quem é o ponto focal, vai revisar isso e vai fazer a entrada. Então, leva um tempinho até vocês fazerem a inscrição e vocês começarem a receber.
tá? De qualquer forma, vocês não precisam se preocupar, porque os encontros a gente já está com o Papai Noel batendo na porta, né? Então, os encontros das plataformas de ação que vocês vão participar são no ano que vem. Então, vai ter esse tempo de fazer esse arranjo para no ano que vem vocês entrarem na plataforma de ação, participarem e se engajarem com os ODS, tá? Esse é um aspecto. O outro aspecto é, independente de qual plataforma de ação que você está, todas as organizações que estão como um company, e aí isso inclui também organizações públicas, tá? Que também tem toda uma estrutura que a gente consegue olhar para os ODS, para atendimento dos pilares do Pacto Global. Essas organizações elas precisam, no ano que vem, a partir de abril, reportar o que elas vêm fazendo. Então, quando a gente entra, a gente precisa contar de alguma forma o que está sendo feito. Esse contar, tanto ele pode ser, algumas empresas fazem relatório de sustentabilidade, tá? E aí vão inserir esse relatório na plataforma do pacto. Outras empresas, às vezes, não fazem um relatório. E tá tudo bem, porque é uma coisa mais robusta o relatório. Mas vocês vão entrar na plataforma do Pacto Global para preencher lá as informações. Então, aqui, as plataformas, o Gustavo vai olhar a partir da inscrição de vocês para poder fazer entrada efetiva e vocês começarem a participar no ano que vem dos encontros que vierem, tá? E em abril a gente vai ter essa comunicação de progresso, que é quando vocês contam o que vocês estão fazendo em relação a esses temas. Ficou mais claro? Aparentemente, sim. É só que eu não estou entendendo assim, qual é o meu papel, porque eu não sou ponto focal da minha empresa. Tá, então você tem que voltar com a sua empresa, Kátia, para entender internamente como que você pode atuar nessa agenda. Pode ser que internamente você atue frente a algum tema. Então, vamos dizer, se você trabalha numa área de compliance, pode ser interessante você participar mais à frente da plataforma de ação que lida com questões anticorrupção. Ou se você for de RH, faz sentido estar na plataforma de direitos humanos. Então, essa pergunta ela é super relevante e ela você precisa direcionar para o teu ponto focal. E aí você volta e fala assim, olha, fiz a jornada ODS, entendi qual é o contexto e como que vocês acham que eu posso atuar aqui dentro ou se era só para conhecimento. Tá? Então, esse é um ponto que você precisa olhar com o seu ponto focal da empresa. Entendi. Tá Agora bom? entendi. Não necessariamente eu tenha que atuar, mas eu posso simplesmente participar das atividades. Exatamente. Pode ser que você Entendi. entre numa plataforma, que você acompanhe. Então, porque algumas organizações, o que está acontecendo? Algumas empresas estão aproveitando a jornada também como uma forma de capacitação das pessoas, para que as pessoas entendam o que são os ODS, o que é o Pacto Global, e a partir daí ter a sua atuação. Então, acho que isso é para você e vale para todo mundo, né? Saindo daqui, conversem também internamente para entender qual é a forma, o que é esperado, qual é a forma de atuação que vocês podem ter caso vocês não sejam um ponto focal ou uma pessoa já delegada para atuar com esse tema dentro da empresa. Porque desde o início eu estou me vendo como um aprendiz, entendeu? Eu estou tratando essa jornada como uma capacitação mesmo, e não, Aham, e não de atuação. Mas tudo bem, vou ver isso internamente. Muito obrigada pela explicação, viu? tá ótimo. Nada, imagina. Oi, bom dia. Da minha parte, eu sou Denise, trabalho aqui na Fundação Copel, em Curitiba, ao qual a nossa patrocinadora maior, que é a Copel, que também faz parte do pacto, né? Ela sim é uma empresa, era pública, agora foi privatizada, né? Mas nós da Fundação aqui sempre fomos uma empresa de médio porte privada. E aí a gente conseguiu, né, nos tornarmos signatária do Pacto Global através de uma opção lá de pagamento anual, né? E a partir daí, a equipe do próprio pacto nos deu uma aula lá com relação aos movimentos, né? E aí eu fiz a inscrição de dois movimentos, que é o Mentes Plenas, né? E o movimento Elas Lideram.
E essa era a minha dúvida para o Gustavo, né? Porque daí eu fiz lá, tem a opção do cadastro e eu não recebi o retorno. Então, claro, para esse ano, como você falou, né, Tati, nem tem como dar continuidade. Mas eu gostaria que daí olhasse com carinho. O meu e-mail foi enviado pelo nosso comitê, Comitê de Sustentabilidade, @fcopel.org.br, e para a gente que a gente possa dar continuidade. Então, como a gente começou agora, daí eu indiquei duas pessoas, né? E os demais movimentos a gente não se inscreveu, foram somente dois. Uhum. Denise, eu não sei por onde que você fez o cadastro e para qual e-mail você enviou. Porque você pode ter enviado direto para o pessoal do movimento, e daí eu não sei se perdeu o e-mail com eles ou coisa do tipo. Então, o que eu queria te pedir é para você entrar em contato com o engajamento para a gente entender como que está essa situação. E aí, a partir disso, a gente conseguir direcionar melhor, né? E até entrar em contato com o pessoal do movimento ou coisa do tipo. Então, mais fácil você mandar o e-mail para a gente conseguir entender a situação melhor e aí te direcionar. É esse e-mail que a Tati colocou aqui também. Muito obrigada. Eu vou pegar ele aqui então no chat. Imagina. E parabéns, né? Obrigado por essa oportunidade. E para nós é muito bom ter esse aprendizado e também ter o contato direto com vocês, né? Porque é legal conhecer o rostinho de vocês, né? Facilita para a gente, né? Verdade. Gente, o Obrigada. meu rostinho pode ser que vocês vejam em alguns outros momentos também, porque eu também faço palestra do Pacto Global, faço o workshop, né, de integração dos ODS e o Ambição pelos ODS, que vai começar agora no ano que vem. A gente está captando aí as empresas que vão estar com a gente na jornada. Deixa eu trazer, então, alguns cases, que aí eu vou falar até um pouquinho do Ambição aqui, nessa estrutura, tá? Como que a gente está olhando para a atuação nos ODS? Quando foi em 2000, foram mais de 100 organizações, tá? Referências em olhar gestão ESG, ODS, metas, indicadores. Eles se reuniram para entender como que a gente poderia avançar rumo a 2030. E aí eles lançaram alguns benchmarks. Por quê? O que a gente vem vendo no mercado? Muitas vezes as empresas elas olham para os ODS e elas só conectam aqueles que são mais relevantes. Ah, eu posso me conectar com esse aqui tem reflação, mas será que a gente avança se a gente só conectar com os ODS? Na verdade, a gente está buscando que, assim como a gente tem as metas governamentais, que estão no site, né, de governo, acompanhamento, a gente tem também essa intenção de que as empresas tenham ambições, tenham metas, por isso os movimentos, né, que a gente construa essas metas de onde que a gente quer chegar com os ODS. E o que é ambicioso? E aí, para entender o que seria ambicioso, o Pacto trouxe alguns desses benchmarks, a gente tem a publicação, vai disponibilizar para vocês, tá? Porque servem como uma referência. Então, a gente está olhando, por exemplo, quando eu estou falando de ODS 5, que é o de equidade de gênero, né? Eu vou buscar um equilíbrio de gênero em todos os níveis de gestão e não só na minha base. É esse o tipo de informação que a gente quer. Quando eu estou olhando para o ODS 16, de paz e instituições eficazes, a gente pode olhar, por exemplo, para zero de incidência de corrupção, como que a gente combate os mecanismos de corrupção. Ou quando eu estou olhando aqui o ODS 13, de mudança climática, eu vou olhar como que eu faço uma redução de emissões de forma baseada na ciência e alinhada a uma meta, a uma trajetória de 1,5. Então, a gente estimula que as organizações olhem para metas baseadas na ciência, ou Science Based Target, que é o SBTI, uma organização que ajuda a fazer esses cálculos. Aqui eu só estou olhando, mostrando para que vocês entendam que a gente tem essas referências e existe uma publicação que traz alguns exemplos de empresas que estão atuando nessa frente e como que elas estão atuando, tá? Isso está disponível no site, mas também o Gustavo vai passar o link com e-mail para vocês, tá?
Eu não tenho certeza se no site, acho que tinha alguns links, Gustavo, até para saber que estavam com problema de download, mas a gente tem todas essas publicações e aí eu te passo para poder disponibilizar para o pessoal. Então, a gente está abrindo agora as inscrições do programa chamado Ambição pelos ODS, que é um programa pago, esse do Pacto, tá? Que são 6 meses junto com as empresas para ajudar a desdobrar essas metas. Então, nesse programa tem oficinas da Accenture junto, cada empresa tem um encontro individual, no caso, com uma assessoria, que é comigo, todo mês para poder ajudar a fazer essa construção, tá? E a gente está abrindo isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse programa pago, a gente tem todas as informações de forma pública para aquelas empresas, aquelas organizações que às vezes não podem nesse momento fazer. A gente tem disponível todas essas informações que vocês vão receber. Tá bom? Diferencial do empresa, geralmente são cerca de 15 empresas. E aí a gente tem aqui o Ambição pelos ODS, expandindo o impacto sobre os negócios na década de ação, o guia que explica como definir metas para a década de ação, e um guia de integração também, que fala sobre como você integrar isso dentro da empresa. E a gente tem um book de benchmarks, que é exemplos de empresas que desenvolveram metas em cada um desses ODS que eu comentei aqui anteriormente, tá? Então, para cada uma desse aqui, você tem empresa ali, o que ela está fazendo para avançar, e uma proposta de como que isso é desdobrado dentro da empresa. Então, qual é a sugestão aqui que a gente deixa para vocês de desdobrar internamente metas e indicadores, né? Quando a gente olha uma proposta de, por exemplo, vou aumentar a minha ambição, tá? E eu vou trabalhar aqui no ODS de equidade de gênero. Eu vou trazer aqui um objetivo em conformidade com esse nível de ambição que eu quero. Então, eu vou olhar para a equidade de gênero, qual vai ser a minha meta? Como que eu quero alcançar de equidade de gênero até 2030? Ai, desculpa, gente. E aí a gente precisa entender que cada meta que a gente constrói, cada compromisso público que a gente constrói, ele não é construído por um caminho único. A gente precisa, às vezes, de ações diferentes para chegar nele. Então, vamos dizer, esquecendo aqui o ODS, se eu falar assim, eu tenho uma meta, isso é ótimo, né? Porque a gente está no final do ano, a gente começa aquelas metas para o ano que vem. Eu quero correr uma meia maratona no próximo ano, vai ser a minha meta. Como é que eu vou fazer para correr a meia maratona? Não é só treinar. Eu tenho que ter treinos, eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que talvez olhar para as minhas horas de sono. Tem caminhos que eu tenho que fazer para chegar. A meia maratona é o final, mas eu tenho caminhos que eu preciso percorrer. Então, da mesma forma, a gente olha para os ODS. Se eu quero aumentar a equidade de gênero, ou diversidade, ou reduzir o uso de água, não é um caminho único. Então, eu preciso olhar, por exemplo, se eu estou olhando aqui diversidade, equidade, eu preciso fazer uma análise das minhas estruturas e pacotes de remuneração para ver se eu estou aplicando o pagamento igual para trabalho igual. Isso, inclusive, a gente tem um requisito legal hoje em dia que olha para isso. Então, eu preciso ver como é que está isso na minha empresa. Outra coisa, eu preciso olhar para retenção e progressão. Eu preciso olhar internamente quais são as saídas. Eu estou perdendo mais, estou tendo rotatividade de homens e mulheres, como é que é a proporção, qual é o motivo, onde é que estão os gargalos, e talvez eu tenha que fazer um recrutamento. Então, pode ser que para alguns cargos eu precise contratar. Tá? Da mesma forma, se a gente for olhar para redução de uso de água numa organização, essa é a meta, redução de X lá, percentual do uso de água. Mas o que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha que olhar para a manutenção da minha empresa, para entender se o meu fluxo de manutenção está adequado, se eu não tenho vazamento em algum lugar. Talvez eu precise olhar para conscientização em relação ao uso nos meus processos.
E pode ser que eu tenha um terceiro pilar, por exemplo, de inovação. Talvez eu tenha que olhar para a minha planta e entender se eu preciso ter novos equipamentos, trazer uma nova tecnologia. Então, a gente estimula que vocês olhem para essas metas e pensem nesses caminhos, tá? Que vocês vão precisar percorrer. Quais são as ações que vocês precisam fazer, tá? E aí vocês podem traçar submetas por cada um dos pilares e trazer alguns indicadores. Como que eu vou monitorar? Porque aí eu não vou monitorar só a equidade de gênero, eu vou monitorar cada um dos pilares. Da mesma forma, se eu for fazer uma maratona, eu não vou só monitorar quantos quilômetros que eu estou conseguindo correr por corrida. Eu preciso olhar se eu estou atendendo as minhas metas de alimentação, atendendo as minhas metas de treino, e aí sim eu vou conseguir alcançar aquela meta lá na frente. E se a gente não fizer esse desdobramento agora, olhando para a construção de 2030, dificilmente a gente vai chegar em 2030 alcançando aquela meta maior. Tá? Então, é importante, a partir do momento que a gente entende quais ODS que a gente quer se comprometer, que a gente quer avançar, a gente olhe qual o nosso compromisso, quais as metas, quais os indicadores que a gente vai acompanhar para avançar naquele tema. E aí eu vou trazer aqui um exemplo de uma das empresas que foi... Eles participaram 2 vezes, a AFIA. Participaram 2 vezes com a gente no programa de ambição pelos ODS, tá? E foi um case muito... Eu acho o case deles muito interessante, porque essa é uma empresa que trabalha com educação de médicos, tá? Então eles se entendem principalmente com o ODS 3 de saúde e o ODS 4 de educação. E no primeiro que eles trouxeram, eu posso falar isso porque isso tem um evento online que eles participaram, comentaram isso de forma pública. Eles trouxeram, na primeira conversa que a gente falou sobre priorização, eles falaram assim, a gente trabalha com 12 ODS. Aí a gente falou, não, então, 12 dos 17 não é priorizar, isso é muita coisa. E aí eles foram focando dentro do programa. Na primeira rodada do programa, eles priorizaram o ODS 5, de equidade de gênero, e depois eles fizeram de novo, na época a gente estava limitando aos benchmarks. No segundo, eles falaram, Tati, a gente quer construir um compromisso em relação ao ODS 3. E se vocês olharem lá naqueles compromissos aqui, a gente não tem ODS 3 aqui nos benchmarks. E aí a gente construiu com eles esse compromisso. E aí, aqui eu estou trazendo para vocês informações públicas. Isso aqui está publicado no relatório de sustentabilidade deles, eu deixei o link aqui também, tá? Eles organizaram toda a informação da estratégia deles de impacto do negócio deles, que é voltado para a saúde, dentro do ODS 3 de saúde e bem-estar. Então, isso está alinhado ao propósito deles, que é de transformar a saúde em conjunto com quem tem a medicina como vocação. E como que eles pretendem fazer isso? Aí, lembra que aqui eu coloquei os pilares que o pessoal está olhando? Eles trouxeram 3 pilares de atuação em relação ao ODS 3. Então, eles estão transformando a saúde no local onde eles atuam. E aí você tem como que pode entrar lá para olhar como que eles estão mensurando isso, o que eles estão fazendo, tem esse detalhamento. Eles buscam mitigar impactos em saúde em decorrência das mudanças climáticas, que a gente já sabe que hoje em dia tem esse impacto, a gente já está trabalhando numa mitigação, porque a gente já tem esse problema avançando, né? Então, por exemplo, regiões onde a gente teve muitas chuvas decorrentes de mudanças climáticas, a gente teve aumento de doenças como leptospirose e outras, e isso, inclusive, já começa a impactar planos de saúde, seguradoras, outras ações. Então, eles já estão olhando para a mitigação e promover uma melhor saúde integral dos médicos e estudantes de medicina. Aí aqui eles trazem os dados e aí eles colocam quais impactos eles querem gerar, quem eles querem impactar dentro, e aí depois ele desdobra no relatório de sustentabilidade como que eles estão atuando, olhando para esse objetivo macro. Então, entendem que a gente não precisa necessariamente ter muitos ODS, mas é importante como que a gente demonstra o nosso comprometimento com aquele tema.
E aí, como eu comentei que eles, no programa anterior, eles tinham falado sobre o ODS de equidade de gênero, eles têm no site também as informações. Eles colocaram aqui a meta de 50% de mulheres em cargos de liderança até 2035. Então, às vezes, a empresa ela não consegue necessariamente até 2030, ela tem algum ajuste necessário em relação a essas metas, tá? Mas eles colocam aqui o acompanhamento. Então, eles tinham 37,8% em 2021, 40% já estão em 2023, o relatório foi do ano passado, em 45%. E aí eles vão trilhando essa jornada. Então, quando a gente olha agora para 2030, o objetivo é que vocês também desdobrem isso em anos. Né? Então, qual vai ser as metas? Se vocês querem chegar num determinado lugar em 2030, não vão esperar chegar lá para a gente construir essas metas. A gente precisa olhar como é que a gente avança olhando para 2025, 2026, 2027, 2028, até chegar a 2030. Até porque se a gente coloca essa escadinha, se a gente entender que a gente está saindo do rumo, que a gente não está chegando lá, a gente consegue ajustar essa trilha antes ainda do caminho. Outro exemplo de uma empresa que também atua fortemente com os ODS, eu trouxe aqui do relatório da EGEA. E aí vocês podem observar que, às vezes, a empresa ela vai estar atuando com o ODS, mas não necessariamente isso vai estar estampado no relatório, vai estar estampado com um tema ali, desculpa, um selo, digamos assim, do ODS. Mas isso está na estrutura deles. E por que eu estou trazendo, gente, relatórios de sustentabilidade para mostrar para vocês? Porque essa é uma ótima referência para vocês olharem para pares no mercado. Então, quem são as empresas que atuam no mesmo setor de vocês? Ou quem são os clientes de vocês? Vocês podem entrar no site, olhar o relatório e entender o que eles estão fazendo. Isso é uma coisa muito interessante, tanto para vocês se balizarem do que vocês podem fazer, como vocês entenderem qual é o valor do teu cliente. Então, às vezes, você tem aquele teu cliente que está olhando, por exemplo, para a relação de mudanças climáticas e você tem um serviço ou um produto que vai reduzir as emissões daquele cliente. É uma ótima forma de você se conectar para fazer negócio. E aí a gente está alinhando sustentabilidade e negócio. Ou você vai ver que um par de mercado seu está com uma dificuldade de engajamento da cadeia de valor, por exemplo. E às vezes a cadeia de valor desse teu par é a mesma da sua. Ainda que vocês sejam concorrentes no mercado, por que não se juntar para fazer um trabalho de engajamento dessa cadeia? Então, por exemplo, eu particularmente eu faço um trabalho na Associação Brasileira de Cloroálcalis e Derivados. A gente tem um trabalho que olha para produtores de cloro, distribuidores e transportadores, olhando esse fluxo como um todo. E aí você compartilha recursos financeiros, inclusive, e consegue movimentar um grupo com menos recursos. Então, tem várias formas de a gente trabalhar os ODS, tá? E olhando no relatório, vocês vão entender como é que o mercado está trabalhando. Aqui, por exemplo, então, falando da EGEA, onde é que eu... Primeiro ponto aqui que a gente entende que a gente está falando de Agenda 2030, de ODS, né? Eles colocam as metas como 2030. E aí eles estão colocando aqui, reduzir o consumo de energia em 15%, tá? Isso está relacionado ao ODS 7, ter 45% de mulheres ocupando posição de liderança até 2030. Então, eles não conseguem os 50% do movimento do Pacto Global, mas eles estão olhando aqui para 45%, e ter 27% de pessoas negras ocupando posição de liderança, que está alinhado também com um olhar de um outro movimento do Pacto, de equidade étnico-racial. Aqui, eles trazem metas alinhadas ao movimento de água, que é até 2033. No caso do movimento de água, ele está até 2033 porque é o marco do marco legal do saneamento básico. Então, novo marco legal de saneamento básico. Então, aqui eles colocam dar acesso à água potável a 99% da população na área de operação e promover acesso ao esgotamento sanitário adequado para 90% da população na área de operação deles.
Essas são as metas até 2033. E eles também estão alinhados ao movimento Transparência 100%. Então, eles têm as metas aqui que são relacionadas a esse movimento. E aí, dentro do relatório, vocês conseguem saber também como é que a organização está avançando nesse tema. E, para avançar nesse tema, também uma coisa muito importante, a gente tem que olhar para indicadores. Então, como que a gente consegue monitorar por meio de indicadores? E no relatório também você vai ter essas informações, que geralmente, como é que a empresa faz para alinhar ODS com ESG? A gente começa a conectar com a agenda de estratégia ESG da empresa, eu começo a conectar os indicadores que eu vou mensurar para medir ODS, se eu posso pegar um indicador da GRI, por exemplo, da Global Reporting Initiative, para poder mostrar como é que eu estou avançando. Então, acho que até... Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que eu acho que é interessante. Quando a gente olha ODS e a gente olha... Acho que projetou o meu site agora para vocês? Sim, obrigada. Quando a gente olha o ODS de uma forma nacional, a gente tem aqui essas informações de metas que são importantes a gente olhar como que a gente está se alinhando, tá? Para cada um desses temas. Então, por exemplo, ali água, eu vou entrar em água potável e saneamento. Aqui são as metas país. Até 2030, alcançar o acesso universal, equitativo e água potável e segura para todos. Qual é o indicador que está sendo medido no Brasil pelo IBGE? Proporção de população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura. E aí, se a gente entrar, vai ter lá o gráfico país. O que a empresa fez ali? Ela pegou essa informação e ela vai colocar um indicador para ela. Ela vai tentar alcançar isso dentro da área de atuação daquela empresa, no caso, que está trabalhando com água. Nem todos os temas vão ser de forma tão direta assim, tá? Alguns a gente vai ter que fazer uma flexibilização no sentido de entender qual é a parcela de contribuição da empresa para algo que é nacional. Então, por exemplo, pode ser que lá em equidade de gênero, dentro, a gente fala em acabar com forma de discriminação, eliminar formas de violência, eliminar práticas nocivas, reconhecer e valorizar o trabalho assistente doméstico, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidade para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão. Aqui a gente pegou essa meta e ela está desdobrada em cargos de liderança. Então, como que a gente entende que as empresas podem atuar na equidade de gênero? Promovendo mulheres em cargos de liderança, a gente consegue atuar na meta 5.5 e também inserindo essas ações de engajamento, de conscientização dentro da estrutura. Tá? E como medir? Eu não vou conseguir medir aqui proporção de assentos ocupados em parlamentos nacionais e governos locais, se eu sou uma empresa. Mas eu posso olhar para a proporção de mulheres em posições gerenciais. E aí, se eu olhar lá para o GRI, o indicador, eu vou ter número de homens e mulheres em cada um dos cargos, são coisas que a gente reporta para esse tema. Então, aqui, por exemplo, quando a gente falou, eles têm metas de desempenho de sustentabilidade que eles medem KPIs específicos. Na meta ambiental deles, que a gente comentou que eles têm meta de reduzir, eles colocam aqui até 2030, reduzir 15% do consumo específico de energia no tratamento de água e esgoto. E eles vão olhar para o indicador de reduzir o consumo específico de energia no tratamento de água e esgoto. Então, como é que a gente promove a transparência da empresa? Eu vou olhar ano a ano, ele vai colocar esse indicador e ele vai acompanhar se isso está aumentando ou diminuindo. E isso a gente pode fazer também internamente. Até na nossa casa, né? Se a gente vai falar de consumo de energia, eu quero ter lá o indicador de energia, e aí, dependendo específico, o número de horas que eu estou em casa, por exemplo, ou o número de pessoas que eu tenho na minha casa morando, porque aí, se mudar o número de pessoas, o consumo de energia vai variar. E aqui
Eles têm também o compromisso de até 2030 aumentar o percentual de mulheres na liderança para 45%, né? E de negros para 27% em cargos de liderança. E eles estão acompanhando metas sociais relacionadas ao aumento de diversidade em cargos de liderança. Então, se você for lá no relatório, você vai olhar para os indicadores nesse tema. Tá? Então, dessa forma que as empresas vão alinhando... Deixa eu só tirar aqui. Elas vão começando a alinhar os objetivos de desenvolvimento sustentável à agenda ESG. São coisas totalmente conectadas, a gente comentou sobre isso lá no início da nossa jornada, e a ideia é que, entendendo quais são os compromissos que vocês querem gerar, qual é a diferença que a empresa quer trazer como propósito e alinhado às estratégias de negócio da empresa, vocês tenham, a partir daqui, um ambiente onde vocês podem discutir isso. Porque, assim, dores vão surgir, certamente. Então, às vezes, a gente tem pouco recurso, às vezes a gente tem dificuldade de engajamento, e podem ter certeza, gente, as dores de vocês são dores de outras empresas também. E tem algumas que estão mais à frente nessa caminhada e que podem mostrar para vocês quais são as soluções que elas trouxeram, quais foram os caminhos que elas trilharam para chegar nisso. E esse ambiente de discussão é a plataforma de ação, tá? Então, aqui eu estou trazendo, vocês estão vendo, eu estou trazendo exemplos de temas diferentes. Talvez diversidade conecte com uma empresa, mas não com outra. Tem empresas que estão com mais desafios relacionados a clima. Então, a ideia é que, ao entrar na plataforma de ação, vocês vão conseguir se aprofundar nesse debate de forma mais específica. Então, por isso que o próximo passo aqui, a partir do momento que a gente finaliza hoje esse encontro, é que vocês façam adesão, vocês entrem em uma plataforma de ação para que vocês possam continuar, porque a gente sabe que essa jornada ela não se encerra aqui, ela não termina aqui. Na verdade, é um caminho para muitas empresas de uma jornada. E quando a gente está olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ESG, a gente está falando, lembrando que a gente está falando de uma nova forma de atuar no mundo, porque o mercado está buscando isso, os clientes, os diversos stakeholders estão mudando, e as empresas que não estão olhando para essa mudança no pensamento, elas correm o risco de sustentabilidade própria, né, de perenidade nos negócios. Então, é uma jornada contínua, é uma jornada que também, quanto mais a gente puder se ajudar entre empresas nesse caminho, melhor. Então, a ideia é que vocês entrem nas plataformas de ação. E aqui eu deixo novamente para vocês. Gustavo, se você puder colocar aqui o link, por favor. Acho que não facilita. Obrigada. Lembrando que o formulário aqui, gente, é um formulário de interesse, tá? E, como eu falei, o ingresso não é automático. O Gustavo vai com a equipe olhar para cada uma das empresas. Então, leva um tempinho, a gente tem bastante empresa, mas para fazer a adesão de forma correta e entender, junto com o ponto focal da empresa, como fazer essa distribuição. Mas se vocês, dentro dessa jornada, identificaram que o trabalho de vocês está conectado a alguma dessas plataformas, vocês gostariam de estar junto, gostariam de apoiar nesse movimento na sua atuação dentro da sua empresa, né? Vocês podem fazer aqui a inscrição. Lembrando, acho que uma coisa legal de pensar, até pensando em fim de ano e tal, hoje no mercado a gente vê que cada vez mais as pessoas estão buscando atuar com propósito. E algumas pessoas, inclusive, olham para a migração de carreira para trabalhar com a sustentabilidade. Gente, a gente não precisa mudar de trabalho. A gente pode, dentro das nossas organizações, fazer uma atuação que tenha propósito, ajudar a nossa organização a entender o propósito dentro dessa jornada. Então, aqui é uma ótima forma da gente começar, talvez, aí o próximo ano, olhando para essa atuação de forma mais ligada com propósito. E para quem também, a gente tem um outro formulário aqui,
que é o de avaliação do nosso programa daqui, não é a avaliação de vocês, é onde vocês podem nos avaliar na Jornada ODS, e o certificado de participação. Tá? A gente está atrelando os dois, então vocês fazem a avaliação e depois recebem o certificado. E essa avaliação, gente, a gente está inclusive atrelando o certificado a essa avaliação, porque ela é muito valiosa para a gente. Com base nessas avaliações que a gente mudou nossa jornada do ano passado para essa desse ano, e a gente vai fazer análise crítica, que a gente todo ano senta, se reúne para ver como que a gente pode melhorar, como que a gente pode ajudar as empresas a traçar esse caminho. Tá? Então, eu peço encarecidamente para que vocês deixem a avaliação de vocês e vocês também vão conseguir nesse mesmo link o certificado. E aí, a gente vai encerrar aqui. Deixa eu só ver o que a gente tem de dúvidas para a gente encerrar oficialmente a nossa jornada. Se alguém tiver dúvida, quiser falar, pode levantar a mão. A gente ainda tem mais uns 5 minutos aqui que a gente consegue conversar. Deixa eu ver aqui no chat. Legal, tô vendo aqui, Eduarda perguntou se a gente faz palestras. Sim, fazemos. Não sei se a notícia é boa ou é ruim, mas geralmente sou eu que faço a palestra via Pacto Global. Vocês podem conversar com a Kate. Deixa eu deixar o contato com ela. Dela aqui. Então, quem tiver interesse em palestra do Pacto Global, às vezes quando o pessoal vai anunciar a adesão do pacto ou quer fazer engajamento dos colaboradores, tanto palestra online quanto presencial, vocês podem falar com a Kate. E a gente tem também um workshop que fala sobre como integrar os ODS na estratégia de negócios, que a gente desdobra um pouco mais. Acho que tem alguém com o som ligado. Acho que era você, Gustavo, desliguei aqui. Estava o cachorro aí animado. A gente tem um workshop. Não, tem uma. Gente, só pedir aqui se vocês puderem mutar aqui, que tem alguém com o microfone ligado com o cachorro. Obrigada, acho que foi. A gente tem também um workshop, que é um workshop. Bom, a partir daqui, né, quem quiser aprofundar conhecimentos, a gente tem a palestra, a gente tem uma ambição pelos ODS, que está começando a inscrição agora, tá? A inscrição é pelo ods@pactoglobal com a Tânia. Então, ambição pelos ODS, vou colocar aqui. ods@pactoglobal.org.br, que é o programa de 6 meses. Ixi, ficou em caps lock. Mas é o programa de 6 meses para estruturar metas junto com a Accenture, junto com todo esse processo. Pode ser que isso seja muito para algumas empresas. Então, a gente tem algo que é também intermediário, que é o workshop de integração dos ODS na estratégia de negócios, que são 8 horas de curso, onde a gente explica como montar esses pilares, como construir as metas, os indicadores. Esse workshop ele é oferecido de forma aberta 2 vezes ao ano. E quando eu falo de forma aberta, é mesmo quem não é do pacto, profissional, pode ir lá se inscrever para fazer individualmente. Ou ele é ofertado in company. O in company a gente faz ou online ou presencial junto com a empresa. Então, a gente vai olhar para a materialidade da empresa, para os ODS da empresa e constrói isso junto. A gente está fazendo um agora que está sendo bem interessante, o pessoal já está tentando construir as metas. O que acontece é que, fato, em 4 encontros de 2 horas, a empresa vai precisar avaliar internamente, validar, fazer todo aquele processo para conseguir avançar. Você não consegue sair do workshop com tudo pronto, como você sai do Ambição. Mas é um super pontapé aí para as empresas que quiserem também avançar. Então, deixei aqui o contato da Kate para treinamentos e palestras, do Pacto do ODS para Ambição.
E deixa eu ver, temos mais dúvidas aqui. Tatiane, Gustavo. bom dia. Oi, bom dia. Pessoal, bom dia para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela jornada. Parabéns aí, né? Foi muito positiva. Eu queria só tirar uma dúvida. A gente preencheu na última semana o Forms, para adesão das plataformas de ação. Aí, nesse primeiro momento, Uhum. nós nos inscrevemos a nossa empresa, né? Eu falo da Data Engenharia, em três plataformas que a gente achou que já iniciava de imediato, né? Mas como vai iniciar no próximo ano, se porventura a gente quiser fazer adesão mais uma, é possível, né? Só preencher o forms e enviar novamente ou como é que funcionaria? Gustavo, pode responder essa? Posso. Na verdade, o Forms ele é voltado específico para a jornada, né? Então, a gente vai parar de olhar o Forms muito provavelmente em 1, 2 semanas, no máximo, tá? Até porque vai ter o recesso. Então, e aí a gente fecha para uma nova turma da jornada. Então, qualquer interesse por iniciativas do Pacto para se aproximar, sejam de plataformas de ação, movimentos ou algum outro projeto, é sempre legal vocês utilizarem o e-mail de engajamento, tá? Então, o time de engajamento consegue, de repente, é um projeto que a gente não toca. A gente faz o meio de campo com uma outra área, não tem problema, tá? Então, qualquer demonstração de interesse, manda para engajamento, engajamento@pactoglobal.org.br, a Tati colocou aqui no chat também, e daí a gente vai direcionando vocês. Vocês Tá, que já mas responderam, o formulário, a gente, como a Tati falou, a gente vai fazer um levantamento, entender se já participa de plataforma, se não participa, e a gente entra em contato com vocês. A gente vai falar, olha, vimos que vocês demonstraram interesse, queria confirmar quem são as pessoas que vão participar das plataformas de ação, enfim, nome, cargo, e-mail. A gente faz esse levantamento, envia o e-mail para vocês, você respondendo, a gente vai inscrevendo nas plataformas de ação. Ninguém recebeu o e-mail ainda, tá, gente? A gente está fazendo o levantamento e vai fazer esse envio de e-mails todos para vocês de uma vez só. Essa semana próxima, no máximo, a gente já começa a enviar esses e-mails. sim, perfeito. Obrigado aí pelos esclarecimentos. De nada. Gente, ficou mais alguma dúvida? Acho que. Bom, eu vou deixar. A gente está lá acho que eu estou vendo aqui, tem 3 minutos para fechar. Se tiver ainda alguma dúvida, vocês têm duas opções, então. Tem o e-mail do engajamento. A gente continua em contato no LinkedIn, tá? Então, também estimulando vocês que vocês façam um contato entre vocês por lá. E, bom, encerro aqui, então, a minha participação aqui junto com vocês. Quero agradecer muito vocês por estarem nessa jornada, por estarem levando esse propósito dentro das organizações, levando em frente. E para oficialmente encerrar, Gustavo. Gente, queria agradecer também a participação de vocês dessa última turma. Acho que foi a turma que a gente mais teve engajamento desde o primeiro encontro. Isso para a gente é muito bom, ainda mais agora que a gente já está planejando as turmas de 2025. Então a gente receber esses feedbacks não somente durante os encontros, mas também a partir das avaliações de vocês é super importante. Quem quiser participar no que vem de novo, quiser inscrever outras pessoas da empresa, pode participar. As turmas ainda não estão marcadas, mas assim que a gente marcar as turmas, a gente vai enviar comunicação, vai enviar e-mail para o pessoal poder se inscrever. Todas essas informações que a gente passou aqui, esses links, a gente vai enviar por e-mail também. Então, vai um e-mail para vocês hoje, no máximo amanhã, falando sobre a jornada, relembrando os materiais. No LinkedIn também tem um link para os materiais, e também tem a Tati, então vocês podem entrar em contato com a gente. E-mail de engajamento sempre fica à disposição de você, e seja agora para a Jornada DS, ou seja para outras iniciativas que vocês tenham interesse, então sempre tenham um e-mail de engajamento próximo em mãos. Ah, e certificados também. Certificados a gente vai recebendo
as respostas de vocês ali no formulário. Quem vai respondendo, a gente vai pegando esse e-mail, montando um certificado e enviando um por um. Não é automático, é realmente na mão, porque a gente fazia automático, e não estava dando certo, então vai ser na mão, tá? Por enquanto. E talvez ano que vem a gente melhore essa parte também, mas enfim, deixa para ano que vem. E no mais, gente, obrigado pela participação. Meio-dia agora, bom almoço para vocês, bom resto de ano também. A gente vai se vendo aí em outras ocasiões. E boas festas para todas e todos. Exato. E Muito obrigado também a Tati obrigada. pela parceria, por toda, Tchau, enfim, obrigada, tchau. por toda a Tchau. jornada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa Boas Pois é. festas. Tchau, Até tchau. mais, Feliz tarde. Natal pessoal. aí pra todo Obrigada. mundo. Valeu, Tom. Obrigado. Bom trabalho. Sucesso. Tchau, tchau.